Desde o primeiro vídeo desta playlist sobre canto gregoriano, eu estou seguindo o livrinho do Padre José Weber, Introdução ao Canto Gregoriano, mas chegado esse momento para falar sobre as pautas, e eu vou mudar o livro, vou seguir de um autor chamado Edmund Hurley, que é o canto gregoriano para professores, o coral e a escola. Esse livro é um livro antigo, ele está em língua inglesa e também está em domínio público. E o primeiro capítulo é sobre os sons musicais, o tom e a pauta. Primeiramente, no mundo existem fontes que produzem ondas mecânicas, e o som é o efeito que essa onda produz sobre o nosso ouvido humano. E as qualidades físicas dessa onda são o timbre, a frequência e a intensidade. Então, a intensidade tem a ver com a quantidade de energia na onda, que vai fazer com que o volume seja maior ou menor. A frequência é a quantidade de vezes que aquela onda vibra num intervalo de tempo, por segundo, por exemplo. E o timbre vai ser aquela qualidade do som que permite que nós consigamos distinguir se aquele som é de um violino, é de um piano e assim por diante. E então, os sons musicais e a música, então seria a arte de combinar os sons de maneira agradável aos ouvidos. Essas são algumas definições, rapidamente. E os sons musicais eles vão ter diferenças entre si quanto ao tom, a duração, a força e a qualidade. O tom de um som ele pode ser um tom mais alto ou um tom mais baixo. E isso tem a ver com a frequência da onda sonora. Quando a frequência é mais alta, ou seja, tem um maior número de vibrações naquela onda, um som agudo, o tom é mais alto. E se o número de vibrações ou a frequência for menor, o tom vai ser mais baixo, é um som mais grave. E o que existe então fisicamente é o som. E a diferença do som com a nota é que a nota vai ser um sinal que representa um determinado som musical, que ele existe com uma determinada frequência. E embora na prática os músicos troquem uma palavra por outra, chame de nota aquilo que é som, ou vice-versa, mas a definição seria essa. Então, a nota é aquele sinal que que ele vai representar aquele determinado som num determinado sistema de notação, e que existem dois. Existe o sistema de notação moderna, em que esses sons eles vão ser representados dentro de 5 linhas, e vai formar o pentagrama, 5 linhas. E antigamente no canto gregoriano utilizavam-se 4 linhas. É claro que existe um histórico da transformação dessas representações, mas o padrão que se utiliza hoje é esse. E então eu vou colocar essas duas imagens, mostrando o pentagrama moderno, e quando você vê também uma partitura para canto gregoriano, com a diferença de que são 4 linhas. E você vai contar as linhas de baixo para cima, é a ordem que a gente conta: primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha, ou se forem 4, primeira, segunda, terceira e quarta. Então, esse conjunto de linhas vai ser aquilo que se chama pauta. Então, 4 para a pauta gregoriana e 5 para a pauta moderna. Os tons, ou melhor, o tom dos sons, ele pode ser absoluto ou pode ser relativo. Um som absoluto é aquele que, um tom absoluto é aquele que, para uma determinada nota, você tem associada uma frequência. Então, o exemplo mais comum seria o Lá, 440 Hz. Você sabe que aquele é um tom absoluto. E utilizam-se letras, ou palavras para representar esses sons.
Então, as palavras Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, para representar essa sequência de sons, que vai formar uma escala, né? E, curiosamente também, essas sílabas, né? Elas provêm de um hino a São João Batista, onde cada verso começa com uma dessas palavras, exceto a primeira Dó, né? Que seria Ut. Mas também pode ser usado os algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo, ao tocar o piano, ou órgão, ou violão, para indicar o número do dedo também. Esses algarismos são utilizados. Ou, se eu não me engano, os americanos utilizam as letras A, B, C, D, E, F, G para representar os sons. Então, a letra A seria o que nós chamamos de Lá, a letra B o que nós chamamos de Si, e assim por diante. Então, essas são noções básicas, né, de teoria musical. E no caso do canto gregoriano, o tom que se utiliza é relativo, porque você vai precisar saber de cor os intervalos, né, entre uma nota e outra, ou entre um som e outro. Um intervalo que vai ser de terça, ou de quarta, ou de quinta, de modo que ao ler a partitura, conseguindo identificar qual é o intervalo presente ali, você consegue cantar as notas, né, conforme a frequência apropriada de cada som. E, finalmente, essas notas elas são colocadas numa escala, e a escala é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e que pode ser colocada dentro de um círculo também para representar. E então essas são algumas noções, né, que são básicas na teoria musical, e no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre a escala maior.